pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa do Praticadamente. E especialmente hoje será sobre o nosso grupo de estudos que estamos debatendo sobre um livro, tá? E o livro é O Corpo Guarda as Marcas. E os nossos mediadores de hoje serão o Irmo Neto e a nossa diretora Lilian Flake. Então, fique aqui conosco e já vamos comentar sobre os nossos avanços e o porquê deste livro faz tanta diferença no trabalho do terapeuta profissional. Tá? Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que estamos nas mídias como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook e também no WhatsApp. Sigam Praticadamente e compartilhem. Ah, e não esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no canal, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para você, Lília. Olá, pessoal. É uma alegria estarmos aqui reunidos. Já estávamos conversando aqui antes de começarmos a gravação, né? Sempre tem o antes e o depois. O depois, então, é que o negócio mais quente, o pessoal vai dar mais atividade, né? Enfim, nós começamos com esse grupo de estudo estimulados pelo Irmo Neto, né? Que eu brinco, que eu falo que ele já leu o livro umas 100 vezes, né? Ele é o mais experiente aqui em relação a tantas vezes que ele já leu o livro. E ele ainda conhece também várias técnicas que é abordada no livro, porque esse livro que nós estamos falando, O Corpo Guarda as Marcas, é um livro muito interessante, em que ele faz nós mudarmos nossa visão acerca do trauma, né? O que é o trauma. E um grupo de estudos que nós fazemos, nós nos reunimos uma vez por semana, fazemos essa leitura capítulo a capítulo e vamos trocando nossas experiências, porque nós somos um grupo de terapeutas de diversas especialidades. Gravamos, ou seja, se você quiser, você pode assistir, nós gravamos e você pode assistir depois, rever as aulas, e temos um grupo de estudo no Telegram, em que também trocamos a nossa experiência ali. Agora, se você quiser entrar agora, também você pode entrar, porque você vai assistir a aula gravada e você pode continuar essa caminhada conosco. Agora, o mais interessante é que depois nós fazemos uma troca ali de terapia, de experiências, né? Enfim, é um grupo maravilhoso que a maioria dos que estão no grupo estão aqui hoje. Alguns estão acompanhando desde o início, outros não puderam assistir uma ou outra. Nós temos um aluno aqui que ele fica mais offline, porque o fundo horário é muito distante, mas ele pertence ao grupo, está lá no grupo, interage e assiste as aulas aí gravadas. Nós estamos aproveitando, ele hoje está aproveitando para estar aqui, que ele está de férias, né? Então o horário está dando para ele dormir mais tarde, né? Mas temos, assim, pessoas chegando nova também, como temos uma aluna aí que ela começou agora, essa semana, que entrou nova também, está participando, está tendo que ver as aulas todas, né? Não é rever, ver as aulas todas. E qualquer dúvida é só ir lá no Telegram e a gente vai ter um maior prazer em tirar as dúvidas e esclarecer qualquer coisa, né? Bem, é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Irmo, que o Irmo aí, nós vamos interagindo. O Irmo, como eu falei, ele já tem uma expertise maior ainda e melhor, né? Uma didática também muito boa, e vou passar para ele esclarecer mais algumas coisas com relação ao livro, né? E meu vídeo não está muito bom, né? Irmo, dê uma consertada aí na minha fala, Irmo, por favor. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite àqueles que vão nos ouvir depois, né, pelo Spotify, ou vão nos ver no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Há um tempo atrás, eu e a Lilian conversando, né, depois de uma live, né, de uma aula live aqui no canal, e eu falando desse livro, né, O Corpo Guarda as Marcas, e falei, poxa, é um livro tão profundo, tão interessante, com tanta informação para quem trabalha com pessoas, que valeria a pena a gente aprofundar isso. E a Lilian sugeriu um grupo de estudos, gente, o grupo de estudos está andando, já estamos na página 97, o livro tem 423 páginas, então um quarto do caminho já foi, né? E é muito interessante porque a cada aula a gente se depara com novos vieses, né, dos traumas e como eles se manifestam no nosso corpo, né? E assim as pessoas vão dando os depoimentos, vão achando isso nas próprias
vidas e trazendo para a gente, compartilhando esse material, né? Principalmente não mais nas aulas, mas em pós-aula, né? Então, assim, a aula geralmente tem 1 hora e meia, e depois que acaba a aula, a gente fica ainda batendo papo, né? Mais 1 hora e pouco. É quando tem os compartilhamentos, que é muito, muito profundo, muito interessante, né? E engrandece todo mundo. Esse livro, né? Corpo Guarda as Marcas, inclusive tem PDF, um PDF gratuito, né? E só para vocês terem uma ideia, nós vamos entrar num dos capítulos que fala, só para vocês terem uma ideia da profundidade disso, que aqui, ó, perder o corpo, perder o self. Então, ele chega até nesse ponto, né, assim, a relação do corpo com o self. O que é o self? A sua essência, o eu. Quando você está dissociado do corpo por causa de um trauma, você perde o seu corpo, as respostas fisiológicas do seu corpo, né? E, assim, isso faz com que você perca as sensações. Que nem você sabe que tem que beijar, você beija, mas você não sente o beijo, né? Então, assim, aqui, esse livro ele traz uma abordagem de coisas que a gente não se toca. Que nem o processo de dissociação por causa do trauma. Essa dissociação entre a psique e o soma, entre o corpo e a mente, né? Então, essa dissociação, ela é uma coisa terrível para quem é vítima de trauma. Inclusive, eu estava estudando hoje, né, trauma e neurose, né? A diferença de trauma e neurose. E a neurose, geralmente, ela é fruto de um trauma. Então, um trauma gera depois algumas neuroses, né? E eu achei muito legal porque, assim, eu estou me aprofundando agora nesse, né, esse livro, gente, esse grupo de estudo está me trazendo tanto insight. Eu já escrevi mais 2 livros por causa desse grupo. eu já aqui ia falar, isso aqui vai ter que... Né? Tanto é que, por causa desse grupo, por exemplo, por causa desse livro, eu escrevi O Poder do Processo Cartático, né? Durante aqui o nosso grupo de estudo saiu já O Poder da Cumplicidade. Também saiu agora Vivência Visceral não é o mesmo que Vivência Visceral não é o mesmo que Resignificação, nem aqui nem na China. O título é esse, né? E agora estou escrevendo um só sobre linguagem não verbal, e aonde eu abordo exatamente essa questão do trauma e neurose. E aí eu fui buscar, gente, vocês sabiam que quando nós nascemos, nós saímos do útero e chegamos ao mundo, ocorrem 8 mudanças fisiológicas no nosso corpo em menos de 5 minutos? E, assim, é um trauma. O nascimento em si é um trauma. A abertura dos pulmões, conforme os pulmões abrem, inverte o fluxo sanguíneo, o coração passa a bater diferente. Então, assim, passamos a sentir frio, passamos a sentir o ambiente, coisa que a gente não sentia, né? A gente estava protegidinho, a temperatura era sempre estável, passa a ser variável. Então, tem um monte de mudança aí. E a questão vem, esse trauma que nós temos ao nascer, será que ele é fonte geradora de neuroses futuras? E aí tem um estudo da Eva Reich, né, que trabalha muito com essa parte do parto, do pós-parto, com bebês. Ela trabalhava até com parteiras. E a Eva Reich, por exemplo, ela falava para as pessoas, ela incentivava, né, as mães a comerem a placenta. Ela falava o seguinte, que a mulher, quando ela tem um bebê, o útero está aberto, né, está dilatado. Então, tem um remédio que você aplica para ele se contrair de novo, fechar. E se comer a placenta, fecha mais rápido do que com o remédio e sem efeito colateral. É óbvio que ela foi tão polêmica quanto o pai dela, né? Então, por exemplo, o forceps, né? A Eva Reich trata isso porque muitas vezes a cabeça fica com deformidade. E aí, assim, ela vai voltando ao normal depois de um tempinho. Mas existe uma massagem que você pode fazer no bebê, que a Eva descobriu,
que você consegue fazer com que a cabeça volte muito mais rápido, tipo, horas depois do nascimento. E o bebê volta a ganhar planos. O Irmo está respondendo uma pergunta do chat, que tem pessoas que nascem com fórceps, né? Ele está falando sobre isso. E, Irmo, eu coloquei lá no grupo de terapeutas um vídeo de um médico pediatra há mais de 50 anos, que ele fala exatamente disso. Os primeiros 1000 dias de vida com o Dr. José Martins Filho, pediatra, do Café Filosófico. Quem quiser, procura na internet. Ele fala exatamente essas coisas, Irmão, que nós estamos estudando, ele complementa, é muito legal, falando o que você falou, né, do nascimento, é interessante, até o modo dos pais, como os pais se relacionam com o filho, a importância do vínculo, né? O que isso vai gerar no futuro. Nossa, muito bom, muito bom. Vale a pena. Eu tive dando uma olhada nesse vídeo que você falou agora, e logo no começo ele fala, né, dos primeiros 1000 dias da criança, e o interessante é que muita coisa que a gente falou dentro do grupo lá de estudos, das reuniões que tivemos, encaixa direitinho no que ele vai falando, do trauma, que a criança já nasce, né, com a vontade até de, por exemplo, a tendência de comidas, vai depender tudo da mãe também, né? Do que ela come, do que ela... Então, é muito interessante a ligação que ele faz, né? E depois que, às vezes, vocês acaba vendo outros processos e os traumas que a gente vem estudando ali no livro, fazer essa ligação bastante... vale muito, né? Ajuda muito. E aí a gente entende rapidinho, quando um cliente, uma pessoa chega para nós atendermos, só pela fala, pelo jeito dele se expressar, esse estudo nosso nos dá essa expertise, né, Irmo? A gente já faz uma leitura, né? Exatamente, que nem esse livro ele traz para nós terapeutas que começam a estudar esse livro e compreender melhor o mecanismo do trauma, ferramentas para lidar com aquela pessoa que chega e às vezes a terapia tradicional não funciona, né? Às vezes você tem um modo de atendimento padrão ou mais no automático, que você está mais acostumado, e você vai aplicar naquela pessoa, seja a hipnose não verbal, seja a hipnose verbal, seja qualquer outra técnica, e não funciona. E aí a gente achava que a culpa era nossa, e aqui você começa a perceber nesse livro que não, que pessoas vítimas de traumas, a fisiologia do cérebro muda, né? Então existem áreas cerebrais que são ativadas por causa do trauma e elas não se desativam. E isso traz toda uma mudança fisiológica graças a descargas hormonais que vão ocorrendo no corpo, né? E ele explica muito bem a diferença, o que é a amígdala, o que é o tálamo, o que é o córtex pré-frontal, e ele vai explicando para a gente qual área é o quê, né? Uma das coisas que me elucidou muito nesse livro foi o conceito de estradinha e autoestrada, né? Que ele fala que é o conceito do cérebro emocional, né? E as respostas aos traumas do cérebro emocional, diferente da autoestrada, que seria a resposta uma resposta padrão a um trauma, onde você teria primeiro uma reação, depois isso passaria pela parte da frente do seu cérebro, que você filtraria aquela ação para ver se deveria continuar ou não, e aí sim desligar ou manter ligado para se proteger, né? Mas quando o cérebro está em processo de trauma, ele não chega a passar pelo córtex pré-frontal, ele fica só no córtex emocional e fica retroalimentando aquilo. Então, é muito bacana a hora que você começa a compreender por que a pessoa chega muito tensa, por que às vezes a pessoa chega muito flácida, né? Chega sem... Você vê que ela está esgotada energeticamente ali na tua frente. E é muito legal que a gente começa aqui no livro, a gente na parte que ele está começando a falar de Pavlov, né? E os estudos de Pavlov, todo mundo se acha que é só aquele do condicionamento, e tem muitos outros mais importantes, né, que a gente vê no livro. E a base de muita coisa hoje é dentro da neurociência. Então, os traumas que os cachorros sofreram, né, isso é descrito no livro. O estudo, por exemplo, daquele casal onde um acende uma área do cérebro, né, e assim, eles estão no mesmo evento, é o mesmo processo traumático ali de uma
de um engavetamento que envolveu mais de 90 carros, né? E aí o casal era o 13º, então imagina quanto carro bateu atrás deles, e cada batida eles achavam que ia morrer, né? Então, assim, e o marido ter uma atividade cerebral e a mulher, ela simplesmente desligou o cérebro inteiro, gente. As áreas todas do cérebro estavam totalmente desligadas, assim, funcionando no mínimo do mínimo, praticamente desligado. Você vê lá a imagem toda branca, né? Então, a gente sempre fala do sistema de luta e fuga e esquece do sistema de congelamento. Pouca gente estuda o processo de congelamento. E ali fala do processo de congelamento. Inclusive, esse processo luta, fuga e congelamento, eu mudei minha visão com o livro. O fato da gente conversar, porque eu já tinha lido, mas eu não tinha me atentado a essa sutil diferença entre luta, fuga e congelamento, que a gente passa despercebido. Então, assim, realmente, quando eu estava vendo no chat a Gleide colocar que ela está pensando em entrar no grupo, realmente dá uma diferença, Gleide. Você lê o livro e quando você conversa e você interage e que vem outro com uma outra visão, você tem umas coisas que a gente passa batido e não percebe, né? Não sei se com os outros aconteceu isso. Não, é isso mesmo, Lilian. E assim, eu particularmente eu tenho uma situação que eu passei com o próprio trauma, né? E que eu tenho um vácuo, literalmente, de uns 10 anos na cabeça aí, e eu desaprendi a estudar. Então, estudar para mim está sendo desafiador. Então, registrar o evento, registrar as técnicas, e com o grupo, você acaba ampliando isso, porque cada um passa a sua visão e você absorve o que realmente está no livro, né? O que o livro quis passar. Então, eu vejo o grupo como enriquecedor nisso, e nesse processo que eu estou, você vai trabalhando cada vez mais de dentro para fora. Eu acho que esse é o maior intuito também do grupo, né? Como o Irmo falou. Esse vácuo, né, que a pessoa tem é fruto da dissociação. E quando tem esse vácuo, essa dissociação, a pessoa chega para você e fala assim: nossa, estou com uma dificuldade de reter informação. Né? Principalmente pós-pandemia, a pessoa fala assim: não sei o que aconteceu, depois da pandemia eu não consigo ler, eu leio, mas não gravo nada, eu leio a mesma página umas 10 vezes. O que está acontecendo? Ela está dissociada. O olho dela está lendo, a mente dela não. Então, isso é um processo de dissociação. Né? Então, quando você começa um processo de quebra dissociativa, né, através de terapias que envolvam aí, exclusões neurosas via processos catárticos, ou que envolvam toque, ou que envolvam e outras que ele fala no livro, que vai falar mais para frente, você começa a quebrar esse padrão dissociativo e trazer mais uma reconexão entre o corpo, né, e a psique, ou seja, entre o corpo e o self. Né? E é muito legal que, assim, depois que eu li esse livro, eu fui ler Entre a Psique e o Soma, da Gerda, né? Porque a Gerda, através das massagens, né, de biodinâmica, ela atinge a psique da pessoa. Então, ela era uma psicanalista que aprende massagem, que com a massagem ela aprende a trabalhar as neuroses, e aí ela desenvolve uma psicologia biodinâmica. E tem tudo a ver com esse livro. Se você lê o livro da Gerda, tem hora que ela fala, você fala assim: nossa, mas ela está falando de uma pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático. É nítido, mas na época não tinha esse nome. Eles nem sabiam da existência disso. Né? Então, assim, você pega Reich, ele lutou na guerra, ele foi para a guerra. Né? Interessante você falar isso agora da guerra, porque o livro começa justamente com esse estudo que ele faz com os veteranos de guerra. E aí que ele começa a descobrir um monte de coisa e o livro se desenvolve em cima desses traumas, né? Fica aí. E mostrar, hein, Andréia, e mostrar aquilo que às vezes a gente fala, né, para o cliente. Acontece um evento e cada pessoa tem uma reação. É como o Irmo falou, as experiências do Pavlov não são só aquelas que a gente conhece que, né, fala da saliva. Tem outros eventos que ocorrem, que é citado no livro, e que a gente começa a entender melhor o mecanismo, né, do funcionamento, né? E aí ele vai associar isso ao ser humano, a pessoas que às vezes estão passando em situações de área de perigo ou dentro do lar,
se sente tem uma situação que para algumas pessoas é traumática, dentro com as pessoas de sua segurança tecnicamente, os pais, os responsáveis, né? E aí, quando a gente começa a entender isso, você começa a mudar a tua visão, não só com relação ao cliente, mas também com relação a você. Por que eu reajo ou ajo dessa forma, né, Irmão? Exato, e é muito legal que nem tem uma parábola de Nasruddin, né? Nasruddin é um mestre sufi. Na verdade, Nasruddin é uma figura lendária, né, dentro do sufismo. E diz que Nasruddin estava chegando numa cidade muito grande, né? E muita gente, muito movimentada. E ele chegou e foi para a estalagem. Chegou lá na estalagem onde ele ia ficar, ele virou e falou assim: nossa, essa cidade está me deixando com muito medo. Porque tem muita gente. Né? Eu estou com medo de dormir e me perder de mim mesmo. Porque se eu me perder de mim mesmo aqui, como é que eu vou me achar nessa multidão de gente? Aí o cara que estava do lado dele, né, falou assim: Nasruddin, faz o seguinte, amarra uma bexiga na sua perna, né? Ela vai ficar, a hora que você acordar, você vai ver a perna que tiver com a bexiga é sua. Foi mesmo. Nasruddin foi lá, amarrou a bexiga levantou e ele dormiu. O cara, muito sacana, foi lá, tirou a bexiga da perna dele e amarrou na própria perna e deitou. Nasruddin acordou, olhou para ele, olhou a bexiga na perna do outro, levantou que nem um tiro, o cara estava dormindo. Tá vendo? Eu não falei? E agora? Se a bexiga está na sua perna, eu sou você. E se eu sou você e não sou eu, aonde eu estou? Né? Então, assim, as vítimas de trauma sofrem exatamente isso. Elas se dissociam do próprio corpo e às vezes se perdem de onde estão. Por isso que reter informação é mais difícil e assim, guardar, registrar eventos depois do trauma também fica complicado, né? E aí eu queria saber de vocês, gente, que fazem parte do grupo, o que vocês estão achando, porque a gente está num quarto do grupo, num quarto ainda do livro, né? Então ainda tem 3 quartos pela frente que muita gente ainda pode entrar no grupo de estudo. O que vocês podem falar a respeito do que vocês estão achando aí da minha condução e da Lilian, né? A Lilian fazendo todo o material de apoio aí para vocês com as apostilas, né? Com os slides, né? O André fazendo a parte de introdução e os comentários, eu dando uma pincelada no livro. Queria saber de A vocês. Marcinha está fazendo as imagens, aquelas imagens que vocês vêem na introdução do vídeo lá. É a Marcinha que produziu lá, que fez, sabia? Já viu como é que está bonita aquela artezinha do vídeo? Aquela arte já? Tá show. É isso aí. Então, cada um fazendo. Eu já falei a Bessa, né? A Simone também, ela sempre tem contribuído muito. O André está chegando agora também. A Selma. A Márcia Santana tá no mercado, ela disse que não vai poder falar, tá com o vídeo fechado, mas ela entrou agora, ela ainda vai ver os vídeos, né? Ainda não começou, acredito que não deu tempo ainda dela ver, porque mas cada um tem uma experiência aí. Relatem a experiência de vocês, o que vocês acham aí? Fábio, você está assistindo as aulas online? Está conseguindo assistir? Eu pode ser sincero, não. Eu tô para começar a assistir. Eu li o livro. Eu ainda não assisti às aulas online ainda não, mas vou assistir. Eu estou focado agora. Eu tô me organizando para poder ficar full-time terapeuta. Assim que eu tiver resolvido essa questão minha de anúncio, vídeo, fotos, os carambau, aí sim eu vou começar a assistir às aulas. Isso daqui mais uma semana, 2. Então tá bom. Ele está fazendo a Mas o livro é maravilhoso, já sei. Isso já sei. André, fala um pouquinho aí para a sua experiência com relação ao Corpo Guarda das Marcas. André Vila, que chegou agora. O que você está achando do grupo de estudos? Maravilhoso. É muito gostoso, porque muitas das coisas que você vivencia acaba sendo relatado no livro, né? E aí você começa a ter um direcionamento de onde você quer. E saber como trabalhar aquilo. Eu tô adorando. Tô adorando. Boa noite para todo mundo, né? A gente nem é mal criado. Eu gosto de mal criado. É interessante também que você fizer aquela ligação que é cérebro, mente e corpo na cura do trauma, né? Muito. E na semana passada eu achei interessante da Simone quando ela comentou que ela estudou o intestino, não foi isso, Simone?
que você veio descobrir um monte de coisa e começou a entender a ligação que o intestino tem com a mente, com o cérebro. E daí, por isso que dizem, né? Ser o segundo, a Segundo o segunda cérebro. mente, né? Segundo o cérebro. Teve uma das vezes, eu fui até Campinas, pertinho, né? Do lado aqui de casa. Do lado de Jabaquara. Do lado de Jabaquara, assim, 10 minutos daqui. E aí, numa das conduções lá do Irmo, no dia seguinte eu tive muito problema gastrointestinal, mas muito. Eu falei assim, pronto, comi alguma coisa em Campinas, aquele lugar, e me deu muito Bebeu da água. problema, né? Foi a água daquele lugar, e eu não sei o que eu fiz. Tudo bem. E conversando com o Irmo, e ele relatou justamente isso, que uma das coisas que acontece é você ter muito problema, né? Ter uma condução melhor. Dá certo, viu, Irmo, o aparelho lá, Do dá som. certo. Dá para ouvir. Então, tem um aparelho que é como se fosse, eu chamo de sonar aquilo, né? De ultrassom que você coloca. A Cris deve usar, porque o intestino vai se mexendo na hora que começa o processo todo do magnetismo também, e da hipnose não verbal. E aí, quando aumenta o peristaltismo, né, que são os movimentos do intestino, você nota que a energia está sendo conduzida para o lugar correto. E assim, o mais louco que eu fico super, às vezes no meio da sessão, das pessoas ficam, nossa, gente, isso dá certo, olha. Porque o corpo, você coloca uma determinada energia, o corpo responde de uma inteligência. Você coloca só gratidão naquele momento, literalmente, de ter. E uma coisa que o André falou também, agora, é que quem passou por qualquer desafio na vida, quando começa a ler esse livro, começa a entender tudo que foi processado no corpo, mente e espírito, eu coloco dessa forma. Porque quando a gente vê, eu me foquei muito, e é uma coisa que eu lembro, da condução do casal mesmo, que cada um recebeu o trauma de uma forma, se você colocar para a sua vida isso, você recebe o trauma de formas diferentes, né? Eu lembro de uma situação que eu era pequena e a gente foi subir no ônibus, o ônibus fechou, que era por trás aqui em São Paulo que a gente entrava, o ônibus fechou, meu irmão ficou para dentro do ônibus, eu e minha mãe sendo arrastado do lado de fora. O meu irmão ficou estático. Eu sempre fui muito abusada, né? E assim, eu tinha uma classificação de palavrões bem extenso com 8 anos, porque meu avô falava muito, e eu usei vários deles naquele momento. Então, assim, eu fiquei super alerta e o meu irmão estagnou e comecei a urinar dentro do ônibus. E ele teve um processo, ele entrou num processo de regressão muito grande e teve um atraso mental. Para ele, aquele momento é como se ele não lembra disso, porque eu fui lá, né? Marcos, você lembra de tal coisa? Ele não lembra. Mas foi tão traumático para ele que ele precisou de quase 4, 5 anos para aprender a ler. Então, para ele foi muito difícil. Então, quando você entende que algumas coisas que te impactam e você fica parado é porque seu corpo está reagindo de uma forma traumática ou não, eu acho que fica mais amplo você estudar, né? Fica muito mais fácil você entender que também a gente é um ser complexo, né? E é muito complicado às vezes ser a gente. E aí a gente respeita os nossos limites. Ontem que eu falei até para o Irma, eu falei para minha mãe, foi muito bom estar com os meus pais, porque ontem eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, a senhora me perdoa porque é muito difícil ser a senhora. E aquilo colocou ela num lugar que ela falou assim, nossa, que bom que você me pediu desculpas. Desse jeito ela ficou ótima e o dia foi maravilhoso. E às vezes a gente tem que notar que o trauma, uma coisa que é boba para a gente é um trauma para o outro. E esse livro está me fazendo literalmente respeitar o limite da outra pessoa. Porque não é porque às vezes para algumas coisas eu reajo bem, que para outras eu vou reagir de uma forma boa também. Eu tenho que respeitar os meus limites para poder conduzir também um cliente, um paciente, seja lá como vocês chamam, para um momento melhor. Então, o respeito, eu sinto respeito por esse livro. Literalmente, pela pessoa que escreveu, pela pessoa que me indicou, pelas pessoas que estão me orientando, eu sinto profundo respeito, porque vocês fazem de uma forma leve e faz com que a gente tenha uma outra visão até de vida mesmo. Eu estou com 43 anos, né? Eu falava que, nossa, já estou com 43 anos. Hoje eu tenho um pensamento que, assim, eu só estou com 43 anos. Então, eu posso mudar de ideia, então, quantas vezes eu me permiti fazer isso. Então, isso está me dando uma liberdade. Esse livro está me dando uma liberdade para, literalmente, pensar melhor em tudo. Em tudo. Gente, assim, quando você começa a perceber isso, assim, você começa também a ter a concepção de que você pode mudar o corpo do jeito que você quiser.
Que nem, se eu não gosto do meu corpo, eu posso fazer ginástica olímpica. Ah, mas eu não gostei do corpo que eu fiquei com ginástica olímpica, então vai fazer vôlei. Ah, mas eu não gostei do corpo fazer vôlei, então vai fazer natação. Cada vez que você muda um esporte, o seu corpo vai se adaptar àquele esporte, né? Então, é muito interessante que o corpo ele vai se adaptando às necessidades do meio, né? De acordo com o que a gente coloca de desafios a nós mesmos. E o que a Simone colocou é muito legal, porque imagina se naquele momento ali, passado algum tempinho, ela percebeu que o irmão parou de evoluir do jeito que deveria, se ela soubesse o que ela sabia hoje, ela já poderia direcionar para um psicólogo, um psicanalista, para um psiquiatra, já resolveria o problema e o irmão dela não sofreria. Então, assim, esse tipo de conhecimento, eu acho que deveria ser público, né? Deveria ser, assim, ensinado sobre trauma aos 12 anos de idade, como a gente ensina primeiros socorros com as crianças, né? Que nem Reich defendia muito a parte da educação sexual para adolescentes e crianças e adolescentes. E a gente está falando de Reich em 1927, né? 1930. Imagina falar de educação sexual em 1930, 1935, né? Agora, hoje a gente poderia estar trabalhando não só a educação sexual para as crianças, o que minimizaria muito o trauma, principalmente da mulher, né, que sofre muita repressão nas sociedades patriarcais, como também as crianças a compreenderem o trauma, o mecanismo do trauma, e às vezes notarem que elas estão sofrendo com aquilo e procurarem ajuda, né? A gente só procura ajuda pelo que a gente sabe. E esse livro ele é muito esclarecedor, ele é muito rico. E tem uma outra coisa também que a Simone está falando aí, que é verdade. Nós começamos a identificar o trauma e nós sabemos também qual o caminho para que a pessoa saia daquele trauma o mais rápido possível. Porque você vai saber que, às vezes, o trauma dela não é falando com ela. O trauma dela não é mandando ela, falando para ela fazer isso ou aquilo. Lembra aquele caminho de cima para baixo, de baixo para cima, né? Que a gente aprende lá no livro? Então, assim, você começa a aprender que técnica você vai usar, como você vai conduzir o tratamento dessa pessoa que está chegando para você, né? Cada pessoa você vai ter uma condução diferente, dependendo de como ela expresse, como ela passou aquele trauma, né? Então, assim, muito legal. A Simone até colocou ali que ela está fazendo academia agora, ela tá na academia agora, né? Porque, assim, gente, quando você une os conhecimentos desse livro com os conhecimentos de Reich, por exemplo, e as couraças, você começa a compreender muita coisa que você vê nos vídeos da internet, né? Principalmente com hipnose não verbal e o mesmerismo, o magnetismo, né? Porque o que acontece? Vamos lá. Se uma pessoa tem uma couraça na área oral, né? Que é assim, aquela criança que ouviu muito dos pais, cala a boca, para de gritar, fecha a boca, ela, na vida adulta, ela fica com a mandíbula mais travada, ela fala com a boca mais fechada, ela cria, de tanto ela ficar tensa para não falar, o corpo engole choro. O corpo, ele cria esses mecanismos de defesa para ficar no automático, só que isso encouraça aquele lugar. Então, vamos supor, você pega uma pessoa que está toda encouraçada, na boca e no pescoço, aí você vai e solta a pelvis dela, que também estava encouraçada. Como nós somos seres caudais, né, a gente de cima para baixo, você soltou aqui embaixo, toda aquela pulsão vai subir de uma vez. Só que ela vai subir e vai bater nas couraças, né? E quando ela bate nas couraças, ela trava e cria mais couraça. Ele vai criar uma couraça secundária para impedir o fluxo dessa outra couraça que soltou. Então, assim, nesse livro você começa a compreender os mecanismos do trauma, né? Como ele se forma no ser humano, quais áreas cerebrais estão envolvidas. E, assim, ele vai apresentar, a gente vai numa fase ainda que ele está explicando muita coisa. Daqui a pouco ele vai começar a falar das técnicas e quais técnicas a gente pode usar. Então, é muito interessante esse livro, porque ele traz uma abordagem não só do trauma, mas ele também traz como técnicas para que usar, quais deram mais certo, quais deram menos certo, ao longo de 35 anos de experiência, né, do Bessel. Então, assim, ele compartilha com a gente 35 anos de experiência. Daqui a pouco a gente vai entrar numa parte onde vocês vão ver que ele participou dos daqueles DR3, DR5, né? Ele que brigou para o transtorno de estresse pós-traumático ser reconhecido como um transtorno, com esse nome. Porque até então ninguém chamava de transtorno de estresse pós-traumático que um soldado de guerra estava passando, ou que uma criança vítima de abuso ou negligência dos pais estava passando. Não era compreendido como a mesma coisa.
E agora é compreendido como a mesma coisa, que nem um soldado vítima que sai de uma guerra, os traumas que ele traz são os mesmos de uma criança negligenciada ou que sofreu abuso infantil. Os mesmos. Né? E quando a gente começa a ter essa visão, é maravilhoso. Irmão, a Gleide talvez queira comentar ou fazer alguma pergunta, é isso, Gleide? Você tá... Que eu ia falar o seguinte, vocês estão me ouvindo? Tá. Sim. Vocês já conseguiram me convencer, tá? Eu trabalho com finanças, né? Então, assim, o que eu ensino para as pessoas? Que existe uma diferença entre o que você quer e o que você precisa, né? Então, vocês já conseguiram me convencer de que eu preciso participar, né, desse encontro, né, desse momento seus. Mas a pergunta é, ainda dá tempo? Sim. Nós estamos no quarto do livro. Ainda faltam 3 quartos pela frente, e esses 3 quartos vão ser os desdobramentos desse quarto que já está gravado. Então, você pode assistir essas aulas gravadas, né? Esse material todo, a Lilian já fez, inclusive, os slides. Tem bastante coisa que você já pode ir fazendo e acompanhar as aulas daqui para frente, participar do grupo. No PDF, nós estamos no... Deixa eu ver aqui. No PDF, nós vamos começar o 108, no PDF, né? Porque eu acompanho no PDF. O livro, eu não sei, o Irmo deve ter aí segurança e reciprocidade. Nós vamos começar nosso 10º encontro. É o 10º encontro, Lilian? Agora vai ser o 10º. Então, nós temos se eu não der conta de iniciar fazendo todas as aulas que já foram feitas, se eu começar desse ponto, eu consigo pegar o bonde? Ou não? Eu preciso entender. O ideal é você rever. Consegue, mas o ideal é você, pelo menos, ler essas primeiras 100 páginas, né? Existe um pequeno resumo que a gente tem, até o pessoal está fazendo também. Eu estou sempre pedindo, está meio desfalcado, que tem gente me devendo, aí eu peço para um, para o outro, nós estamos procurando fazer um resumo de cada capítulo, né? Eu fiz um monte de resumo, gente, no começo. A Lilian falou assim, para de fazer, porque as pessoas vão fazer. E eu não estou vendo o resumo chegar. Não, é que tem muita gente que não tá, sabe, eu peço, a Simone está entregando e tal, né? Tem muitos aí que estão entregando, mas a maioria fora, sabe, André? Né? Ai. Não, mas resumindo, sim, Gleide, tem alguns resumos que com esses resumos, até na própria descrição das reuniões que foram feitas nos vídeos lá, tem alguns resuminhos da aula, já até para você mais ou menos ter uma ideia. Audiobook desse livro, eu não sei se tem na internet. Tem? Você sabe se tem? Eu vi até um vídeo da Cris, ela falando que ela não consegue ler, que é para ela ouvir é melhor. Tem que vir fazer uma sessão com a gente. Eu tenho, Cris. Eu vou te passar, eu ouço pelo Spotify. É muito bom. Então, eu sou também de ouvir. Eu também sou, Marcinha. Eu prefiro ouvir. Passa lá, Marcinha, lá no eu não consigo ouvir. Olha no Telegram. Ó, meu livro é todo riscado, todo com setinha, com bolinha, e puxa a coisa para cá, e puxa a coisa para lá. O meu também é todo riscado. Nossa, assim... Gente, olha só o que eu faço. Eu pego o PDF, tenho no meu celular, eu tenho um aplicativo, esse aplicativo lê o PDF para mim, depois eu vou lá no papel, eu pego o papel, e vou lá naqueles lugares e risco e marco aqueles lugares e dou uma lida de novo em algumas coisas ali que eu ouvi, entendeu? Às vezes eu estou lendo, aí eu paro o PDF porque eu preciso ver. Eu tenho que fazer os dois. Aí eu vou lá e faço essa... Né? Isso eu acho que vai fazendo a gente fixar mais, né? Então, a única desvantagem do áudio é que não dá para te ver as imagens, e tem bastante imagem. Mas aí, como tu vai ter o PDF ou o livro, é só ir para essa parte que aí você... Tem bastante imagem, Mas, que nem, gente, uma coisa que eu ensino todo mundo é assim, eu tinha muita dificuldade para ler, né? Então, se eu pegasse um livro grosso, assim, eu já desistia. É muito grosso, vai ser chato e tal. Então, o que eu fiz?
eu precisava ler alguns materiais e os livros não eram pequenos. E eu peguei e falei, quer saber uma coisa? Assim, ler do começo ao fim, para mim, é chato. Então, eu peguei 3 livros grossos. A Miri começava a rir, porque eu coloquei os 3 no banheiro, desse tamanho cada livro. Tá. Aí eu falei assim, o que você vai fazer com isso? Eu falei, vou ler os 3. Ela falou assim, Eu vi lá. os 3. Aí eu comecei a ler. Eu começava a ler um, enjoava, fechava, pegava outro, começava a ler, enjoava, fechava, pegava outro, começava a ler. E assim foi. E aí, quando eu comecei a mudar, e eu peguei, assim, livros nada a ver, tipo, esse aqui era espiritualidade, esse aqui era, sei lá, esoterismo, e esse aqui era, filosofia. E, de Eu faço repente, isso, irmão. O terceiro cérebro tá limpinho, Irmão, tá eu faço isso. renovado. mas de repente começava um assunto misturar no outro, eu achava tão legal aquilo, que eu falei assim, nossa, olha, isso aqui está nesse livro, isso aqui fala Ei, mais ou menos assim. Aí eu descobri olha que eu que nunca sorriso li. lindo da Maria Martins. Dá uma olhada. Deixa eu dar uma quebrada Maria! de padrão. Olha o sorriso. Olha o cabelo solto. Olha a Maria desenvoltura. também passou. Eu quero ir lá para a horta da Bianca. Como é que é? Tá mudo, Maria. Eu acabei de chegar do forró. Ei, Maria! Olha Maria aí, Forrozeira. tá maravilhoso. Tá, mas aí Na tem que próxima eu vou dar estar em Campinas também. Fala aí, André. tem que fazer um pequeno resuminho, porque essa risada tão forte, esse forró tão gostoso, né? Eu vou para casa da Sabrina também. Você tá achando que é só ela? Não. 15 dias de spa em Nárnia, com cogumelo dessa vez. Tá louco. Tô na revolta. Tô até de lado aqui na revolta. Ai. Ô, Elaine, tem o Telegram do grupo de estudo, mas pode colocar no grupão também, né, Marcinha, o link. Mas nós temos o Telegram só do grupo, que aí a gente troca lá as experiências lá, né? E coloca algumas coisas lá. É. E o Telegram tem uma coisa de bom, você pode ver as mensagens antigas. Ficam presas lá. Então assim, você entrou agora, você consegue ver as mensagens antigas, né? Isso E ajuda também muito, né? tem o PDF lá também no Telegram. Ah, sim, tem no Telegram. Mas se se Então, organizar, em 5 dias consegue colocar tudo, assim, Com estudando 10 1 hora horas e de banheiro. pouquinho. Não, consegue ouvir, porque eu tive visitando, né, revisitando as aulas para fixação mesmo, dá para você ir assistindo. Libera a Claro, pelvis, né? o períneo, Organização. o refluxo do cardíaco, o memém. Vai subir oh, até o Deus. laríngeo, pode ter certeza. Põe muda esse menino. Mas vou mudar, vai. Eu achei engraçado. 3 livros grossos, 300 páginas no banheiro, é história, hein? Limpa a alma. Gente, eu tinha que começar a ler em algum lugar. O único lugar que eu gostei de começar foi lá. Hoje eu leio em qualquer parte da casa, mas na época era aquele. Então, Eu não liberou o queria dizer, períneo? tem um livro em cada canto dessa casa aí, irmão. Tem. Aqui Eu você tenho anda em casa, também. a Meire fica Tem. louca da vida. Assim, o que esse livro está fazendo aqui? Mas deixa aí. Que quando Eu também. Eu tenho um livro em cada canto da casa. Eu vou pra E bagunça, tá? assim, Pra quebra de quando eu vejo, padrão. tem uma gata sentada em cima. Cris, dá uma liberada na pelvis, não dá? Fala a verdade. Não é? Já pensou? Tem jeito. Então vamos. Cadê? Bom, gente, para finalizar, eu gostaria muito de convidar vocês a participarem do grupo, ainda dá tempo. E é uma experiência enriquecedora, tanto de conhecimento como troca de experiências, né? A gente compartilha muitas experiências pessoais, né? Às vezes, o que vem os insights, né? Nossa, por causa disso que aconteceu tal coisa, a pessoa conta. Então, é muito legal, muito bacana a gente ver os feedbacks das pessoas do grupo com o que a gente está estudando no decorrer do livro. E isso está sendo uma experiência maravilhosa para mim. Verdade. É isso aí. Fiquem à vontade. O Andréia vai deixar o link aqui no final do vídeo, né, Andréia? Para, se quiserem entrar em contato. E como nós falamos, nós temos aí o PDF do livro, tem áudio do livro. Nós temos no Drive, nós passamos lá a emenda, né?
e vamos passando aí o que vai ser estudado para o pessoal ir acompanhando, os resumos que nós estamos fazendo aí também. Isso também vira, como é que é o nome? Material de consulta, né? Quando você tem alguma dúvida ou quando você quer fixar alguma das coisas que leu e que estudou, né? A Selma tinha escrito aqui, eu não li, mas a Selma tinha escrito que ela não podia abrir a câmera, mas ela também teve muito insight, que ela está aprendendo muito, ajudou ela a modificar e ver de forma diferente muita coisa dentro do trabalho dela, porque a Selma também é terapeuta, né? Então, assim, foi muito bom. O Fábio, que é do grupo aqui, ele fica mais offline, mas ele assiste aqui, né? Mantém, ele está dizendo até que vai ter que... Está gostando muito, mas para ele lá é muito tarde. Ele está a 4 horas de diferença nossa aqui, né? Enfim, sejam bem-vindos quem quiser começar agora. Vale a pena quem entrar depois, tá? E eu vou passar, então... Fala aí, irmão. E assim, gente, vocês estão ouvindo isso depois, né? Estão vendo esse vídeo depois, saibam o seguinte: assistir depois o que ficou gravado é bacana, ouvir o que ficou gravado é bacana, mas participar junto com a gente aqui de segundas e quartas-feiras é muito melhor, porque acabou a aula, nós ficamos aqui batendo papo, trocando experiências. Então, o pós-live da gente, o pós-aula, é maravilhoso, é a hora que a gente consegue interagir melhor, trocar mais experiências, falar mais abertamente, né? E a gente cresce absurdo. Então, se você não tem como participar, tudo bem, mas se puder um dia, uma segunda ou quarta-feira, venha assistir presencialmente com a gente aqui, venha bater papo com a gente, você vai se surpreender com esse pessoal todo aqui. Tirar dúvidas, né, irmão? Às vezes tem alguma coisa aí, trocar uma informação, né? Que tem vários terapeutas, é muito bom realmente. O pós-gravação, tanto do grupo de estudo quanto segunda e quarta do grupo aqui, é muito bom e muito produtivo. Obrigado, irmão. Obrigado. Pessoal, então, estamos encerrando mais uma roda de conversa especial, que foi exatamente desse nosso grupo de estudos que temos aí, né? E, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a vocês que estão aqui nos assistindo presencialmente aqui. Agradecemos imensamente a Lilian Fleig e também ao Irmo Neto, que foram nossos mediadores aqui dessa roda de conversa. E a você que está aí no Spotify, a você também que está assistindo no YouTube, já deu seu like? Então, dê o seu like, porque você assim vai ajudar a aumentar o canal do Praticadamente, conseguindo assim nos ajudar de alguma forma. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever, tanto no YouTube como em nossas redes sociais. Tá? E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!